e soltar o vídeo em seguidinha aqui. Então, vamos assistir um vídeo aqui da Brasil de Fato, 4 minutos mais ou menos, sobre o Fidel Castro, que hoje completa 98 anos. Completaria, né? Fidel Castro é eterno, né? Completa porque ainda está presente entre nós, né? Mas vamos soltar aqui então. Na segunda metade do século XX, a história da América Latina e do Caribe esteve marcada pela vida e obra de Fidel Castro, amado por milhões de pessoas, oprimidas em todo o mundo, e temido pelos poderosos do sistema. O nome de Fidel nunca foi indiferente para a história. Nascido em 13 de agosto de 1926, Fidel tornou Cuba conhecida no mundo inteiro. Fidel Castro Ruz es Cuba. O sea, no podemos hablar de Cuba sin hablar de Fidel, puesto que los últimos 65 años de historia de esta isla están marcadas por su impronta. Cuba era un país con una crisis socioeconómica radical en 1959 y Fidel, siendo muy joven, solo 33 años tenía en aquel momento, entendió que la única manera de transformar ese país era a través de la lucha armada. Y lo hizo, libró una guerra de poco más de 2 años que lo llevó al poder, a un poder al cual no aspiró. Él sabía, él decía y afirmó, y fue su conducta de vida, que el poder debía estar siempre en manos del pueblo. E assim lo hizo. Desde muito jovem, Fidel recebeu uma educação religiosa que o marcou profundamente, um aspecto que ele mesmo destacaria ao longo de sua vida. Essa experiência educacional, junto com seu contato com aqueles que sofriam com a desigualdade e a pobreza, sua fascinação com as ideias de independência, em especial pelo pensamento de José Martí, foram aspectos que moldariam a profunda concepção humanista que acompanharia Fidel por toda a sua vida. Con Fidel sucede que él es una persona que viene de una enseñanza jesuita y nosotros no podemos renunciar a eso. Él está marcado por el espíritu austero de los jesuitas, también por la disciplina. Como característica de esta orden religiosa, lo distinguió esto. Y esto marcó su persona. Cuando Oliver Stone, el cineasta norteamericano, lo entrevistó y le dijo, Fidel, ¿qué vas a pasar con Cuba cuando tú ya no estés? Fidel le dio una respuesta extraordinaria. Le dijo que siempre había dudado de la relatividad de la gloria. Los hombres pasan, los pueblos quedan. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Apesar de ter se tornado o principal líder do processo revolucionário, Fidel não assumiu o governo de Cuba após o triunfo da Revolução. Durante os primeiros 17 anos da Revolução, o presidente de Cuba foi Osvaldo dos Ticos. O governo era formado por diferentes forças políticas, cada uma com suas próprias peculiaridades, que haviam participado do processo revolucionário. Sem dúvida, durante todo esse tempo, a figura de Fidel sempre teve uma enorme influência sobre o governo, mas foi somente em 1976 que Fidel foi eleito para o mais alto cargo do governo. Fidel sabía los costos que tiene el poder en los procesos revolucionarios, que transforman, que desfiguran los propósitos fundacionales. Cuando triunfa la revolución, él no ocupó cargo en la estructura del gobierno que se llamó Gobierno Provisional Revolucionario, porque era sencillamente una estructura que debía transformar el país. Y tiene que asumir la primera responsabilidad institucional en el gobierno, puesto que muchos de los elementos de las personas que ocuparon responsabilidades no entendía por qué se estaba haciendo una revolución. Asimismo, él detectó el peligro de que fuera un proceso político más, donde solo cambiáramos de dueño, solo personas se enriquecieran más y no se transformara el país, que era lo que se buscaba. Fíjate que solo transcurren 4 meses de que él adopta la medida más importante que adoptó la Revolución Cubana en su primera etapa, que es la Ley de Reforma Agraria, la distribución de las tierras para todos, o para los que la trabajaban. Y eso te da la medida del papel que le está dando al pueblo, al campesino, a la persona más humilde, la estructura de poder revolucionário. Apesar de vir de uma família privilegiada, Fidel escolheu dedicar sua vida aos pobres, através da pedagogia do exemplo. Ele não apenas colocou sua própria vida em risco na luta revolucionária, mas também, quando a Revolução triunfou e realizou a reforma agrária, foram suas propriedades e as de sua família as primeiras a serem distribuídas entre os camponeses pobres. Uma vez consolidada a Revolução, ele nunca aceitou presentes e doou tudo o que recebeu para o povo de Cuba. E se dedicou a sofrer la suerte de los otros, a solidarizarse con aquellas causas que él entendía afectaban más a la esencia de los seres humanos. Esa es la mayor lección de ética que podía darnos. Vivió
y murió como vivió, rodeado de las personas que le profesaron una admiración, un cariño excepcional. Y no es fortuito que el pueblo cubano haya bañado las calles cuando él falleció. O sea, que las personas hayan derramado las lágrimas, incluso personas que nunca lo conocieron, niños, ancianos, y también el respeto que le profesaron sus enemigos. O sea, podías decir que no era, que no comulgabas en ideas con él, pero no podías dejar de reconocer que era uma pessoa excepcional de nossos tempos, e isso é o que Cuba agradece. Uma das coisas que mais impressiona os visitantes estrangeiros de Cuba é o fato de não haver uma única estátua de Fidel Castro, ou uma única rua com seu nome, em qualquer lugar da ilha. Contra o culto à personalidade, Fidel proibiu qualquer tipo de homenagem a ele, consciente de que o único tributo digno de ser prestado é o afeto de seu povo e que o único triunfo verdadeiro é que as ideias permaneçam. Fidel siempre manifestó la preocupación por el culto a la personalidad. Decía primero que el poder envilecía a los hombres y que el hombre que se creyera el poder estaría siempre en desventaja con respecto a la historia. Él fue una conducta de vida que asumió, o sea, él pidió que todo lo que se asociara a él estaba en el pueblo de Cuba. O sea, su principal legado era el pueblo cubano, era la obra de la revolución, que es perfectible, que tiene a veces cosas que podríamos hacer mejor, cosas que tenemos que proponernos hacer mejor en la difícil situación en que nos ha tocado construir un proceso diferente al resto, pero que vale la pena. Y él siempre nos llevó a lo que valía la pena salvar del proyecto revolucionario. Y te lo dije ahorita, los hombres pasan y los pueblos quedan. Ese es su legado. En su última locución a los cubanos, en el Congreso del Partido, dijo que quedarían las ideas de los comunistas cubanos. Tá aí, finalizando com a marca das antorchas ali, né? O Brasil, de fato, sempre realizando excelentes matérias, excelentes trabalhos, né? Parabéns a Brasil de Fato e obrigado por não derrubar os nossos vídeos quando a gente compartilha aqui materiais, né? Bruno, já passo para ti aí, para te dar uma boa noite e já falar um pouco sobre essa grande voz da América, Fidel Castro, né? Vamos lá, né? Primeiro, obrigado, Luiz. Boa noite para o Tebni. Quando eu faço boa noite para o Tebni, para toda a população que acompanha em língua portuguesa, né? Esse programa tem a limitação da língua portuguesa, a gente precisa manter isso, Luiz, senão a gente vai realmente se complicar, a gente vai trazer convidados maravilhosos, mas a gente vai perder um pouco do acesso à audiência. Luiz, eu vou tentar ser o mais generoso possível, tá? Eu entendo que Cuba é ainda um exemplo de políticas sociais em relação à educação, em relação à saúde, em relação à soberania. Eu também entendo que, tentando ver por um paradigma da ciência política, se você me permite esse cacaído acadêmico, o Partido Comunista Cubano, ele, embora se diga marxista-leninista, ele é um partido que tem linhas internas, coisa que na teoria do Partido Leninista não tem. Então, ele meio que permite a disputa interna do partido com suas linhas, e são linhas até congressuais distintas, ou seja, é possível que se ofereçam, falando por espanhol, que se apresentem teses distintas nos congressos do PC cubano, isso é meritório, entendo, tá? A Revolução Cubana, ela teve 5 forças político-militares, 5, e a que menos lutou era o Partido Satélite Soviético, o antigo PSP. Eu creio que esse foi o momento onde, entre 59 e 65, ali se poderia ter ensaiado uma democracia socialista, ou seja, uma economia voltada para a satisfação social e não para acumulação privada, com um grau de liberdade político-ideológica no campo da esquerda. E aí, infelizmente, as pressões da União Soviética levaram à fusão entre o M26 e o PSP, transformando em 65 no Partido Comunista Cubano.
Isso é um momento aqui de inflexão, eu acho, né? Isso é inflexão interna de Cuba. Já na política externa de Cuba, com o Fidel em vida, aí variou da água para o vinho. Né? O Tebet não me deixa mentir, a linha chilena era uma, a linha soviética era radicalmente oposta para a América Latina, mas radicalmente oposta para a América Latina. Salvo, quiçá, uma exceção, que foi o caso colombiano, porque desde que começou o período chamado como La Violência, né, quando Eliezer Gaitán foi assassinado e houve o começo das insurreições camponesas, a linha soviética ela se subordina à autodefesa camponesa e depois à guerra camponesa colombiana. Não estou falando da LN, que é a linha chilena, mas a linha literalmente soviética, que era a linha que gerou a FARC-EP, né? Depois que rompe o cerco de Marquetália. A outra relação que eu acho que aí sim o Brasil tem muita proximidade com Cuba, é muito pouco conhecido isso, Luiz, foi a Operação Carlota, que é o esforço de guerra descomunal que Cuba faz para apoiar a independência de Angola e depois para permanecer a Angola, na época, com a economia planificada. Hoje o MPLA é uma vergonha, tá? Pouca relação tem com o MPLA original, mas era muito importante naquele momento o esforço cubano para não deixar a África do Sul avançar para cima do território angolano. E isso daí foi importantíssimo. Foram 10 anos de luta em Cuba, de Cuba na Angola, pelo menos, e olha, todos os relatos que eu tenho são de combates duríssimos, uma geração de mutilados, um peso absurdo que Cuba bancou. Enfim, com toda a generosidade do mundo, eu posso afirmar que Cuba ainda pode dar um exemplo para a esquerda latino-americana, sabe? Eu ainda vejo isso, sabe? Pode dar um exemplo. Enfim, se fica aqui a minha saudação à memória do, posso chamar de companheiro, né, Fidel Castro Russo, mas também ao conjunto da obra, né? Para além do, como ele mesmo dizia, do culto à personalidade, para o conjunto da obra, incluindo aqueles que comandaram colunas guerrilheiras na Sierra Maestra, como o próprio médico da expedição, depois se torna um guerrilheiro, né? Ernesto Rafael, conhecido como Che Guevara, né? Ernesto Rafael Guevara de La Serna, como talvez o ícone que pouca gente conhece hoje em dia, Camilo Cienfuegos, que tragicamente morreu, foi assassinado menos de um ano da vitória, com uma sabotagem no avião que foi terrível. Mas dito isso, debate da esquerda em paralelo, se os gringos metem um pé em Cuba, tem que ser corrido de lá a bala, como foram em 62, na Baía dos Porcos. Aliás, que nome lindo para uma invasão americana, né? Baía dos Porcos, nada contra os amigos suínos, mas que autoidentificação complexa e completa. Obrigado, desculpa se eu me estendi,